Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Ao longo destes 10 anos na UniTV-SC, este programa tem sido um espaço de encontros marcados pela literatura, pela memória e pelas histórias que atravessam o coração de quem escreve e também de quem lê. E hoje a nossa conversa nos conduz por um caminho muito delicado e profundamente humano. Nós recebemos Edson e Heloísa Stack, pai de Lucas, autores e personagens da obra Uma Lágrima para Lucas, um livro emocionante que transforma dor, amor, fé e saudade em um testemunho de vida e acolhimento. Uma narrativa construída a partir das lembranças da família, dos registros escritos ao longo dos anos e da coragem de compartilhar uma experiência tão íntima para que outras pessoas também possam encontrar consolo e reflexão. Queridos Edson e Heloísa, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário. É um prazer muito grande recebê-los aqui. Prazer é todo nosso, pode ter certeza. A gente só tem a agradecer o convite que vocês nos fizeram e espero que a gente consiga trocar algumas ideias, palavras ali junto com vocês. Para nós vai ser importante também, muito importante. Então, gente, sem combinarmos, estamos aqui todos na paleta do verde, né? Para combinar com o livro. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Uma Lágrima para Lucas. Aqui é o Lucas que está na Lucas, capa. Sim. E eu achei muito legal porque aqui na contracapa ele está indo, né? E aqui de frente. Edson e Heloísa, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber um pouco como é que eram vocês como família, né? Como pessoas, como família, antes da partida do Lucas. E o que essa experiência transformou vocês como pais, como pessoas, como família? Sim. Sempre é difícil falar sobre isso, né? E a gente fez questão de vir de Itapema até aqui, porque eu acho que não poderia ser assim online. Eu concordo. E então falar sobre isso sempre é difícil. A nossa família, antes de tudo ter acontecido, era uma família normal, né? Eu, engenheiro químico, no meu dia a dia, no corre-corre da empresa. A Heloísa, graças a Deus, assim, logo que as crianças nasceram, a Heloísa pôde se dedicar às crianças. Então era uma vida muito intensa, assim, de convívio, de família. A gente sempre se vangloriou muito disso, assim, poxa vida, que família, é a família unida, finais de semana, né? Viagens, passeios, em casa. Aquela época, quando o jantar em casa era realmente um jantar em família, né? De sentar na mesa, conversar. Era uma família normal, corre, mas sempre muito unidos, né, Ziza? Eu chamo ela de Ziza. A Ziza do livro. Eu quero só que a Heloísa conte um pouquinho, para quem não conhece ainda a história, como é que foi essa partida do Lucas, o que aconteceu, há quanto tempo isso aconteceu, só para o pessoal entender um pouquinho melhor. Então, tudo começou em 2004, né? O Lucas começou a apresentar um pouco de desconcentração, né, Edson? Sim. E... Ele começou a ficar mais retraído, mais quieto, né? E é sobre isso, daí a gente com todo aquele cuidado e... é difícil, não... Como é que a gente começou a perceber o problema? Conta um pouquinho da história, só para que as pessoas que não conheçam ainda a história do Lucas consigam se situar. O Lucas, na época, seus 11 anos de idade, né? Jogava tênis, eu levava ele para surfar em Mariscal, então ele é muito ativo, participando de competições de tênis e tal, né? A gente nem vou comentar aqui da Larissa, né? Que eu acho que é um outro capítulo. A Larissa é a irmã do Lucas. Sim. A Larissa é quase 2 anos mais velha que ele, eram muito próximos os dois. Mas falando do Lucas, nesse caso em particular, ele era muito ativo, corria, tênis e tal. E sempre assim buscando
atividades, né? Ele nunca ficava parado. E daí, de repente, a gente começou a perceber que ele começou a ficar mais quieto em casa. Mas pela idade, a gente achou assim, poxa, talvez seja alguma coisa da puberdade, da fase, uma namoradinha, alguma coisa, né? Ele começou a ficar cada vez mais quieto em casa. Mas lá pelas tantas, a gente começou a ficar preocupado, né? Os meses iam passando e cada vez mais retraído. Então a gente consultou a psicóloga, né? Às vezes a gente colocou ele na psicóloga. Eu não me lembro quantas consultas foram, mas a psicóloga também não conseguia chegar numa conclusão, né, do que estava acontecendo com o Lucas. E daí, na sequência, a gente conta no livro ali, assim, foi um desmaio na escola, uma aula de educação física, que daí tudo veio à tona. Vocês foram investigar. Exatamente. Então foi desmaio. assim, de uma hora para outra, a nossa vida se transformou completamente. Daquela família normal, feliz, né? E assim, da noite para o dia, a gente se defronta com uma situação inusitada para a gente, né? Inesperada. Jamais a gente ia esperar algo assim. Então foi um choque. E no livro assim está bem assim retratada essa questão, como a gente recebeu essa notícia, sabe? Dali em diante, daí começamos a entrar naquela correria de médicos, exames, buscas, né? O que fazer, o que seria melhor fazer, por onde começar, uma série de dúvidas, em quem acreditar, muita gente dando opiniões, todo mundo querendo ajudar, claro, mas assim, diferentes opiniões, o que fazer e tal. Então, a nossa cabeça quase explodiu assim na época, né? Porque era muita coisa para ser decidida e parecia que o tempo não ia poder ficar esperando, a gente tinha que decidir rápido. E ali transformou toda... E aí foi um processo, vocês chegaram a morar em São Paulo, Isso. né, por algum tempo. Exatamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho então do livro e como é que foi transformar, né, essa história de vocês em livro, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje uma conversa emocionante com o Edson e Heloísa Stack, pais de Lucas, autores e personagens do livro Uma Lágrima para Lucas. Mas antes de continuarmos, vamos assistir ao vídeo da gráfica editora Copiarte, nossa parceira que há quase 40 anos transforma palavras em livros e histórias em legado. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Muito bom essa parceria. Voltando aqui, eu quero concluir aquela primeira pergunta que eu perguntei em que essa experiência da partida do Lucas transformou vocês como pessoa, como família, como pais. Essa história nos levou a uma transformação muito grande em nossas vidas, né? Nos fez acordar assim, para o que de fato é problema na vida. Então, no nosso dia a dia, a gente começou a perceber, meu Deus, quantas coisas eu criava problemas onde não existiam. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Então, se a gente olhar hoje, a gente percebe nas pessoas, quando a gente está conversando com alguém, problemas que surgem, e a gente olha um para o outro e diz, isso não é um problema. É uma oportunidade, né? Vamos trabalhar essa questão. Então, acho que essa foi a principal mudança que a gente teve em nossas vidas. O que é um problema, distinguir o que é um problema realmente do que não é. Então, quanto tempo a gente perde nas nossas vidas, às vezes, né, discutindo situações, coisas que
podem ser facilmente resolvidas, né? Uma conversa ou qualquer coisa. E perde-se tanto tempo na vida com essas coisas, né? Então, a grande transformação das nossas vidas foi isso, assim. De encarar a vida de uma outra forma. De outra forma. De ver assim, ó, De o ver que a é vida... problema, do que não é. O Edson, e esse livro, na verdade, ele foi escrito na época, né? Praticamente um diário. Sim. Né? Como é que foi esse processo de escrita do livro, que, na verdade, a descoberta, né, da doença do Lucas foi em 2004, né? E ele foi sendo escrito durante essa época. O que significou para você essa escrita, né? E por que ele foi lançado tanto tempo depois? Conta pra gente. É bom essa pergunta, que eu gosto de explicar realmente. Porque parece que, talvez quem não conheça a história, a gente ter lançado esse livro agora, parece assim, querer botar um motivo de publicidade, né, de querer trazer à tona um assunto que quer virar manchete, esse assunto na cidade novamente. Na época, a cidade de Brusque, a gente Sim. viveu muito isso. Mas, na verdade, esse livro, o manuscrito, digamos assim, eu fiz ele logo em seguida à morte do Lucas, quando o Lucas partiu. E ele ficou 20 anos na gaveta, esse manuscrito. Na gaveta ou na prateleira, a gente até formatou ele numa forma de um livro. Eu escrevi depois ele no Word, né? Deixei ele no Word escrito. E a Heloísa um dia levou numa encadernadora, a gente colocou mas era para ficar registrado lá a história, que a gente não queria que essa história se perdesse. Mas a escrita na época, você escreveu para que a memória não se perdesse ou, de repente, ela significou algo mais para você? Teve dois motivos principais. O primeiro deles foi a forma que eu encontrei, eu particularmente, de extravasar toda aquela dor, né? Falar nisso agora, vem a emoção. Vocês me desculpem, né? Mas Imagina. a emoção sempre Vem em volta. todos nós. Então, na época, a despedida do Lucas me deixou assim muito perdido, assim, muito, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? E eu precisava desabafar aquilo ali. Então, eu encontrei na escrita uma forma, já que eu sou de poucas palavras, sabe? O nosso círculo de amigos conhece assim como eu sou. Eu não sou de desabafar, tal, né? E eu tinha muita coisa presa dentro de mim. Então foi na escrita que eu consegui extravasar aquela dor. Tínhamos um apartamento numa praia quase deserta, digamos assim, lá perto de Brusque, para quem conhece Zimbros. E era para lá que eu me refugiava aos finais de semana, aos sábados. Durante a semana, isso após a morte do Lucas, certo? Eu tinha minha rotina de trabalho, que foi muito difícil para mim, assim, né? Manter aquela rotina de trabalho, ao mesmo tempo ficar superando essa questão de luto. Então eu precisava, de fato, ter um momento meu, que não era na empresa, não podia ser na empresa, e eu também não queria que fosse em casa com a minha família, porque eu não queria ficar trazendo aquele meu choro, aquela minha angústia perante os familiares. Então eu fazia isso, eu ia para Zimbros, me refugiava lá, eu saía de Brusque de madrugada, chegava ainda à noite lá em Zimbros, e sentava na mesa, caía em orações, e pegava a caneta, às vezes computador também, e escrevia. E aquilo era uma forma de alívio, dessa dor. E eu depois daquilo, eu partia para uma jornada de caminhada, corrida ou bicicleta. Depois daquilo, eu extravasava no físico. Depois do físico, era assim, almoçava e retornava para Brusque. Quando eu retornava para Brusque, eu voltava aliviado. Para mais uma semana. Para mais uma semana. E assim foram algumas semanas. Então o livro começou assim, na verdade. Era um manuscrito onde eu desabafei minha dor, mas que também eu não queria que essa história ficasse esquecida. Porque quantos detalhes, quantas pessoas amigas, parentes que ajudaram, aquele momento bonito, eu não queria que ficasse perdido. Então serviu para isso também.
porque na verdade é uma história muito dolorida, mas também ali você traz a história do Lucas, né? Do filho de vocês, que conviveu com vocês durante 12 anos e um guri querido. Então, não tem como esquecer e também não é para esquecer, não é verdade? Exatamente. E por que ele foi lançado 20 anos depois? Porque todo esse tempo, eu sei que nem mesmo eu, a Heloísa, a Larissa, o irmão do Lucas, conseguimos ler aquilo, assim, porque era muito pesado assim, para nós ainda ali, né? Então os anos foram passando, ele ficou meio esquecido na gaveta, mas às vezes tinham colegas da Heloísa, né, que ela comentava que eu tinha escrito aquele assunto ali, e elas se interessavam e pediam para ler. Então algumas pessoas levavam para casa, aquilo liam, e quando retornavam para a Heloísa, elas sempre diziam: vocês tinham que publicar isso, né? Vocês tinham que divulgar esse assunto. Mais pessoas precisam ver essa história. E aquilo foi passando os anos, e recentemente assim foi mais intenso isso. E daí fez-me lembrar também a mim, como na época eu senti falta de uma leitura desse tipo, que eu precisava entender como outras pessoas tinham vivido uma situação parecida. Sim. E era você difícil. Não encontrou na literatura... Eu não encontrava, assim, até li livro americano, li um livro europeu. Mas não uma coisa mais próxima. Não mais próxima, eram distantes, exatamente. E uma amiga nossa, né, amiga da família, ela comentou: Edson, existem até mais literatura desse tipo, mas que as mães escreveram. E que pais, os homens, é raro. Por isso você tem que escrever. E foi esse o motivo principal. Então isso nos fez... então agora vai dar 20 anos, vamos botar esse assunto na mesa novamente. Para ajudar outras famílias. Para tentar ajudar outras famílias. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar do lançamento do livro, que eu sei que foi emocionante. Estavam lá amigos, familiares, e vocês vão falar um pouquinho pra gente, tá bom? Não saem daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje falando sobre memória, espiritualidade, família e a força do amor que permanece mesmo diante da ausência. Mas no início desse bloco nós temos o nosso tradicional Book in View, com as sugestões de leitura da nossa parceira Vitelli Publishing. Vamos lá! Olá, leitor! Como vai? A sugestão de leitura do Book in View é um livro histórico. Os 100 anos da Ponte Hercílio Luz, renasce a Dama de Ferro. O autor, o advogado José Braz da Silveira, dedicou 5 anos para trazer informações inéditas sobre a ponte. Seus textos contam sobre os 100 anos de existência da Ponte Hercílio Luz, com dezenas de fotografias da época e outras mais recentes. Conheça esta obra sobre o mais querido símbolo da ilha de Santa Catarina, um livro que é uma lembrança para turistas e fundamental para todas as escolas e bibliotecas do estado. Até o próximo episódio do Book in View. E o Book in View de hoje fala desses 100 anos da Ponte Hercílio Luz, uma ponte histórica, única aí no mundo. Vale a pena a leitura. Gente, voltando então, nós vamos falar sobre o lançamento, mas eu quero que vocês falem um pouquinho sobre essa questão da espiritualidade, que a gente estava comentando, que perpassa por todo o livro, né? A fé, a esperança. Conta pra gente a importância que teve essa espiritualidade durante todo esse processo.
ela foi fundamental no nosso dia a dia ali daquele período. Porque, acho que eu comentei há pouco, assim, muitas pessoas vinham dar opiniões, sugestões e tal, né? Opiniões muito diversas. Então foi na espiritualidade que a gente conseguia se concentrar e tomar um rumo e decidir o que fazer. Graças a Deus, assim, as nossas orações, nada fanático, certo? Aquela coisa para dentro da gente, né? A gente rezava muito, orava, entrava em oração junto com o Lucas também, a Larissa. A gente, em família, fazíamos as orações e pedimos sempre, assim, ó, que Deus, que essa energia, que Ele nos iluminasse o que a gente devesse fazer a cada momento. Porque a gente sabia que a cada dia uma decisão tinha que ser tomada naquela correria. E foi na fé e nesse amor que a gente conseguia juntar energia, concentração, para poder agir. Porque facilmente a gente se desviava do assunto assim, principal. Podíamos entrar em discussões, né, em revolta, mas nada disso, isso não vai resolver em nada. Então era na oração que parece que vinha que assim, apaziguava. Que apaziguava e que nos trazia para dentro assim, aquela certeza assim, não, esse é o caminho, vamos por aqui. A espiritualidade era tudo. Lucas, vamos falar um pouquinho do Lucas, né? Como é que era o Lucas e como é que ele enfrentou junto com vocês todo esse processo? O Lucas, durante o processo, parecia ser um anjo. É uma coisa impressionante, assim. Ele não se revoltava, por mais que assim, a doença levasse ele a entrar num estágio de inércia, de não conseguir agir e tal, ele cada vez mais demonstrava assim, no olhar dele, na expressão do rosto, assim, um amor muito grande. E parecia que o mundo fora daquela realidade não existia. Parecia que a gente estava assim, numa bolha de amor, de fé, e aquilo assim, me dava mais certeza, assim, meu Deus, existe uma força muito grande, maior, porque ele não se revoltava. Ele acreditava naquilo, na gente, e que esse processo tinha que ser passado. Era uma coisa impressionante, assim. Ele, de início ao fim do processo, ele agiu de uma forma amorosa. Com uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Certo como ele já era antes, né? O menino que ele já era antes também, né? Também, mas antes ele era muito agitado. Né? Claro. Uma claro, coisa que a gente claro. sempre fala entre os amigos, assim, parecia que ele sabia o tempo dele aqui. Que ele viveu intensamente. Ele era de uma atividade para outra, normal de uma criança também, mas parecia que ele sabia o tempo dele, entendeu? Bom, vamos falar um pouquinho do lançamento. Que eu vou pedir, ô Lucas, faça um favor para mim, coloca algumas fotos que a Carol e a Heloísa nos enviaram enquanto a gente fala do lançamento, que eu sei que foi emocionante, tiveram mais de 300 pessoas com familiares e amigos. Como é que foi para vocês esse lançamento? A noite do lançamento, ela na verdade já estava sendo acompanhada por muitos parentes e amigos. Quando a gente começou a anunciar através da Vitelli que esse livro ia ter um lançamento, e a gente escolheu o colégio onde o Lucas estudou para fazer esse lançamento, começou a se criar uma expectativa, assim, né? Todo mundo queria ver esse lançamento, todo mundo queria ter o livro, queria ver o livro. Todos que eu falo, assim, são aqueles que conheceram a história, de fato, e alguns amigos que ficaram sabendo da história com o correr dos anos. Mas a gente esperava bastante gente, mas na noite surpreendeu. E foi uma coisa maravilhosa. Eu, no dia, usei a palavra assim, quando eu peguei o microfone para expressar alguma coisa, eu quase não consegui falar, mas eu usei a palavra indescritível, porque realmente era uma coisa indescritível, assim, a energia que teve naquele ambiente. E não era um ambiente de tristeza, entendeu? Era um ambiente assim de paz, de felicidade. Parece que todos queriam poder prestar essa homenagem para o Lucas.
E eu acho que as pessoas sentiram ali uma oportunidade que, na verdade, todos estavam fazendo parte dessa homenagem. Então foi muito bonito. Se vocês verem Muito as simbólico. fotos da noite lá, eu tenho fotos assim, eu não consigo ver nenhuma expressão de tristeza. Todas as pessoas lá estavam felizes e leves, entendeu? Foi uma noite maravilhosa. Só imagino. Pelas fotos a gente consegue perceber. Pra gente, nós estamos finalizando e passa muito rápido. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês acham que você falou que na época você sentiu muita necessidade de ter uma leitura, de ter uma literatura, um livro que falasse de uma questão parecida, de uma situação parecida. Como é que você acha que o livro de vocês pode ajudar outras famílias que estão passando por experiências semelhantes? Eu acredito que ele vai ajudar muito, porque como fez falta para mim na época, de ter referências de como lidar numa situação dessa, eu acho que esse livro ele vai poder ajudar muita gente. Eu comecei a acreditar nisso, quando as pessoas foram falando, Edson, realmente esse livro tem que ser divulgado. E eu acredito sinceramente que ele possa ser uma referência de encontrar forças e justificativas para um processo. Com certeza. Nós estamos chegando ao final. Eu queria muito agradecer. Deixa eu perguntar, gente, se a pessoa quiser adquirir o livro, como faz? Conta pra gente. Então, Edson. hoje, a gente ainda está a gente é amador nesse assunto, né? Mas através da Vitelli, no Instagram. Vitelli Publisher, né? Exatamente. E também criamos o Instagram do Uma Lágrima para Lucas. Ah, com o nome do Com o livro. nome do livro. Ah, perfeito. E lá a Lágrima. gente vai tentar manter atualizado, assim, quem tem interesse de adquirir o livro, alguma forma de poder chegar a ele. Até sabe? a pessoa. Gente, olha, agradeço demais. Vocês vieram de Itapema, né, onde vocês estão morando atualmente, para entrevista. A história de vocês, ela é uma história difícil, né, porque é uma perda de um filho realmente, mas vocês colocam aqui no livro de uma forma tão amorosa, tão bonita, e é uma história que eu acho que a pessoa nem precisa estar passando por uma situação semelhante, mas você sai modificado depois de ler esse livro aqui. Parabéns. Obrigada, E Renata. que possa ajudar muitas e muitas pessoas. Me permite uma palavra? Claro, por favor. Eu sei que a Heloísa pediu para não falar, né? Porque Não é mais realmente quietinha. a emoção a emoção é muito forte. Mas assim, eu posso ter escrito o livro, mas o livro hoje está em nossas mãos Por causa. da Heloísa. Toda a parte de correr atrás, de criar as fotos, foi tudo a Heloísa. Tá? Vocês estão de parabéns, tá? O livro está lindo e o conteúdo dele é mais lindo ainda. Obrigada, gente. Obrigada, Renata. Obrigado. E eu conversei hoje com Edson e Heloísa Stack, pais de Lucas e autores da obra Uma Lágrima para Lucas, um livro profundamente sensível, escrito com coragem e verdade, que toca o leitor justamente porque nasce do amor, da fé e da experiência humana mais intensa que uma família pode atravessar. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer aos parceiros do Bate-Papo Literário que ajudam a manter viva essa trajetória de 10 anos. Eu quero agradecer a Gráfica Editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toy, há 46 anos cuidando do movimento e da saúde. E a Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve a sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia e lembre-se, enquanto existirem histórias capazes de tocar vidas, sempre haverá espaço para uma boa conversa. Até a próxima!